contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista. Bom, sobre as liberdades no Brasil, eu acredito que a gente vive um momento em que é possível dizer que elas existem. Elas são garantidas pela Constituição de 88, elas são liberdades consagradas na nossa organização jurídica e política. Mas isso não significa que as liberdades, por exemplo, de expressão, de manifestação do pensamento, liberdade religiosa e outras, tenham plena eficácia, tenham a eficácia que elas deveriam ter num mundo em que elas teriam plena vigência. Isso tem relação com o fato de que as liberdades precisam, mais do que de uma garantia formal, elas precisam ser objeto de implementação cotidiana através de políticas públicas, de ações públicas governamentais, mas também de uma mobilização da sociedade que façam com que essas liberdades sejam efetivamente respeitadas e exercidas pelas pessoas, sejam elas as pessoas mais organizadas econômica e politicamente, sejam elas as pessoas mais pobres, as pessoas menos mobilizadas e incapazes de, com toda a clareza e consciência a respeito dos seus direitos, exercê-las. Então, o ponto principal é: nós precisamos de políticas públicas mais consistentes, mais sofisticadas, para fazer com que as liberdades possam ser plenamente exercidas. Além das políticas públicas, é importantíssimo que os nossos juízes, o Poder Judiciário, tenha mais clareza a respeito dessas liberdades, porque nem sempre essas liberdades são entre si compatíveis. Por exemplo, as pessoas têm liberdade de expressão para falar o que elas quiserem, mas nem tudo que elas falam é algo aceitável, porque, por vezes, o exercício da liberdade de expressão fere outras liberdades, fere, por exemplo, a dignidade de alguém. Então, aos nossos juízes e tribunais cabe elaborar critérios claros, que eu acho que a gente ainda não tem suficientemente claros, para enfrentar conflitos entre exercícios de liberdades diferentes. Um exemplo claro disso, eu acabo de mencionar, é o conflito potencial que existe entre a liberdade de expressão e a dignidade. Eu posso dizer coisas que são tradução do meu exercício da liberdade de expressão, mas se essas coisas ofenderem a liberdade de outras pessoas, de certos grupos... A refavela, como é tão bela, como é tão bela, a refavela revela a escola de samba paradoxal, brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A refavela revela o passo com que caminha a geração do black jovem, do black rio, da nova dança no salão. Ya ya queria, ya ya, ya ya queria. Corruptos e envolvidos com exploração sexual de mulheres, porque é uma mulher que escolhe ser prostituta ou está prostituta por circunstâncias socioeconômicas, não quer dizer que ela está fazendo uma opção pela exploração sexual. Policiais civis e militares envolvidos na exploração sexual de mulheres é que estão retaliando a Joyce e que estendeu agora as ameaças ao meu mandato por eu mediar, vocalizar, digamos assim, a reivindicação dessas mulheres. Eu quero deixar claro para eles que eu não tenho medo, não são as primeiras ameaças que vêm contra mim.
Eu quero deixar claro, quero tornar as ameaças públicas aqui, as ameaças, não só a violência contra ela, mas as ameaças contra o meu mandato. E quero dizer que nós, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que a gente não pode esquecer nunca disso, essa comissão é uma comissão de direitos humanos e minorias. Então ela é voltada para a afirmação dos direitos humanos das minorias, inclusive as minorias sexuais. E as reivindicações da Joyce e das demais prostitutas se inserem na reivindicação dos direitos sexuais das mulheres. Então quero deixar claro que essa comissão tem um papel de continuar pressionando o governo, não só na proteção da vida da Joyce, mas da solução para essa questão das prostitutas em Niterói. Eu queria só aqui, Joyce, afirmar que a sua questão já está sendo tratada aqui na comissão. E esse tema continuará sendo tratado como tantos outros que, infelizmente, ainda afetam a vida e os direitos humanos no país. Com a palavra, o deputado Pastor Eurico. Senhor presidente, primeiro eu quero ser solidário a essa preocupação que houve do espancamento da pessoa que aqui está. Só que eu desconheço essa expressão profissional do sexo. Não existe essa profissão. Respeito às pessoas, mas a profissão não existe. Se a nobre pessoa que aqui está, ela tem esta prática, respeitamos a pessoa, não concordamos com violência, não concordamos com o que foi feito com ela, apenas faço essa colocação da profissão da profissional de sexo. Mas eu quero informar que a profissão do sexo está elencada na lista de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego. Se as pessoas são desinformadas, se elas não têm informação e elas falam a partir de preconceitos, elas precisam saber que a profissão está elencada na relação de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego. E é importante lembrar que, ainda que se dê um nome qualquer a essa profissão, prostituta, puta, que nome seja, essas mulheres continuam mulheres dignas e mais dignas do que certos parlamentares. Como você é bonito de se ver. Que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, sua beleza se transforma em você. Que maneira mais feliz de viver. Se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil. Nem Raul Seixas, nem Caymmi, Caetano ou Gil. Não haveria capoeira, o samba, frevo, maracatu, a embolada, o repente, o caruru. Nem castanha, nem caju, nem o verso de rapadura, nem Castro Alves na literatura, nem tanta beleza ou riqueza de cultura. O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é seu povo arretado. Se o Sul nos deu progresso, o Nordeste Jorge Amado. Se não fosse o Nordeste, não haveria Antônio Conselheiro, nem Zumbi, nem Jackson do Pandeiro, nem metade do meu orgulho de ser brasileiro. Pois foi daquela terra seca, onde nada se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. Se o Sul se separar amanhã, eu juro que daqui eu fujo. Fujo de vergonha deste povo com este preconceito sujo, que infelizmente não deve nem saber quem que foi Manezinho Araújo. Por arrogância ou ignorância ou qualquer outro sentimento que eu abomino, acaba por pensar assim, tão pequenino. Mas olha só, irmão, que ironia do destino. Até São Paulo foi construída pela mão dos nordestinos.